está fazendo um seminário para discutir coisas de morfologia, mas para colocar os temas em debate, não é para dar soluções definitivas de nada, tudo pelo contrário, são mais provocações para gerar ideias na cabeça dos pós-graduandos, que de repente cada um vai descobrindo um tema interessante, né? Eu, principalmente como aposente em setembro, quero deixar umas dúvidas, como nunca deixei certeza, né? E aí a gente conseguiu este ano fazer uma coisa muito interessante, trazer cada vez alguém da geologia para dar um primeiro esquema geológico, né, da feição da região que a gente quer discutir. E aí, recentemente, a gente já estreitou os laços com o Thiago, né, a turma. A gente vai organizar um workshop de morfotectônica do Brasil ao longo deste ano. Ainda a gente está com a CPRM para ver como que a gente vai ajeitar. E vamos trabalhar com a turma do Thiago, a turma de morfologia, com o Fábio e tudo. E vai ser um workshop de escala nacional, mas também não daqueles que vão, não é um congresso, uma coisa bem formatada, né, para discutir seriamente. E hoje a gente está tratando de um tema que chegou à tona de repente, né? Porque era uma coisa que o Schopenhauer, em certo momento, tinha descoberto e o assunto ficou morrendo. E aí a gente foi descobrindo a importância desta feição, tanto para a geologia do Brasil e da África, quanto para a geomorfologia. E agora, buscando mais, estou encontrando uns artiguinhos lá, que o pessoal mais jornalístico chamando a fenda mãe. Fenda mãe. A fenda mãe. Bom, então hoje a gente vai discutir algumas coisas sobre esse assunto. E aí o professor Thiago se dispôs, então, a fazer uma introdução geológica sobre o tema, e depois eu passarei a colocar umas provocações geomorfológicas. Se a gente tiver que discutir, a gente vai ficar um mês, tá? Então, são realmente umas provocações, estão do lado quanto do outro. Pode. Agradecendo o professor Thiago por ter aceito. Posso dar um recado antes? Thiago, obrigado. O terceiro colega, como chama, o terceiro Dalton, você lembra dos quadrinhos lá da família Dalton? Não, ninguém viu. Claro. Alô? Gente, a próxima edição, que vai ser em abril, a gente vai tentar manter a regularidade de um por mês. Ele vai ser um pouco estendido, porque ele vai fazer uma comemoração de um ano, né? A gente começou em março do ano passado e vai fazer um ano que a gente está fazendo esse seminário. Então ele vai durar uma tarde, uma noite e uma manhã, tá? Provavelmente vai ser 26 e 27 de abril, a gente vai divulgar isso direitinho. E aí a gente vai ter mais palestras, ele vai ser um evento certificado pela Pró-Reitoria de Extensão. Ele vai dar certificado para quem participar, tá bom? Então a gente já tem algumas presenças confirmadas, o professor Baladão vai dar uma palestra sobre fundamentação da geomorfologia, a gente vai ter convidados para falar, né, da atuação no mercado de trabalho hoje com geomorfologia, pessoas que estão envolvidas, né? Vamos ter professores que vão vir de São Paulo, da Unifesp, para falar um pouco sobre o uso de próxies, mineralogia, de argilas para estudo geomorfológico, talvez um professor também para falar de análise cartográfica e uso de isótopos. Então a gente está montando um evento um pouco mais estendido. Então já estou deixando o convite aqui, que quando a gente divulgar, né, aí você já fica sabendo. É gratuito, é a mesma coisa. Só um pouco. Gratuito, é doido, tem que cobrar. Você está dando café, tá na hora. Café não te dá. Tá bom? Aí a gente vai divulgar direitinho. Melhor apagar um pouquinho, né? Acho que aqui na frente já tá bom. Tá bom? Qualquer coisa a gente pode apagar, se não ver. Gente, boa noite. Para quem não conhece, sou o Thiago Novo. Agradeço o convite do Lalá, do Fábio. Estava comentando com o Fábio mais cedo que é particularmente complicado
que eu já dei aula de geotectônica e geologia do Brasil, para reduzir o termo do lineamento transbrasiliano em 20 minutos. Eu vou tentar fazer a síntese mais didática possível. Para isso, fiz a seguinte separação. Primeiro, uma apresentação muito rápida, eu vou cair no cenário tectônico quase que de cara. Depois, falar do Craton São Francisco, porque é uma entidade geotectônica que eu vou caracterizar um pouquinho mais em detalhe, que é muito importante para a forma como o lineamento transbrasiliano se desenvolveu. A formação dele propriamente dita, quando se deu essa gênese dessa feição. E vou terminar falando um pouco sobre termocronologia. A termocronologia é utilizar métodos isotópicos para eventos de denudation, para eventos que moldam a geomorfologia, que são epiteliais em termos de crosta, coisa bem rasa. Então, começando, logo de cara, para dar uma orientação geral, isso é um mapa da plataforma sul-americana com a compartimentação tectônica. É bom para, logo de cara, já dar essa visão. O que são os dois Brasis? O que é o lineamento transbrasiliano? Então, o lineamento transbrasiliano está passando aqui. Tem algumas feições no Nordeste, repleto de feições no Sudeste, que vem descendo esse lineamento. E, truncando ele, tem a estruturação do Craton Amazonas. Por isso que são chamados dois Brasis, enquanto um tem uma posição majoritariamente nordeste, e o outro tem uma posição majoritariamente noroeste. Isso se deve a ele terem sido gerados em épocas distintas. E essa divisão é tão importante que quando a gente pega um cenário de sumário, uma síntese dos eventos tectônicos do Brasil, toda espécie de vulcanismo que aconteceu, de rifteamento ou de amalgamação que aconteceu no Brasil, o quadro mais famoso, ele é exatamente dividido entre os dois Brasis. A parte do escudo atlântico, que seria a região com forma nordeste, com orientação nordeste, e o escudo das Guianas e Brasil Central, que é a parte do Amazonas, com orientação noroeste. E nessa coluna aqui, a gente tem o tempo desde o Arqueano, há 4,5 bilhões de anos, até o Fanerozoico, até os dias atuais. E essa síntese é fantástica. Esse é um trabalho do GISE 2007, é da CPRM, inclusive o autor. Resumidamente, eu vou detalhar de uma forma muito mais precisa daqui a pouco. Entre o Arqueano e o início do Proterozoico, ou seja, de 4,5 até cerca de 2,1, dependendo do gráfico até mais recente, bilhões de anos atrás, formaram-se áreas cratônicas. Eu vou detalhar o que é uma área cratônica para quem tiver essa dúvida daqui a pouco. O brasiliano está nessa parte aqui, o que eu vou chamar de amalgamação gondoânica, um supercontinente Gondwana. O Pangeia é um supercontinente um pouco mais famoso. Vou também explicar o que é esse Gondwana. E o outro evento característico no Brasil é quando tudo se separou. A África foi para um lado, o Brasil ficou do outro e teve a abertura do Oceano Central. Então, a feição dos dois Brasis é essa. O cenário tectônico do Brasil, como a gente entende hoje, extremamente resumido, é esse. Mas nem sempre foi assim. Se a gente for entrar num breve histórico, na década de 50 já teve a primeira compartimentação tectônica do território brasileiro. Isso é do Guimarães em 51, foi ensaios de subdivisão tectônica. O que é interessante, apesar na região nordeste a gente ainda não vê a feição do lineamento brasiliano, no sudeste já estava bem caracterizado, já estava extrapolado, ele já conseguia ver isso. Nessa época, a tectônica de placas ainda não era uma teoria aceita, então essa amalgamação, essa aglutinação, tinham outras opções de como se desenvolveu. Alguns anos passaram, no fim da década de 60, Almeida, o Fernando Flávio Marques Almeida, que realmente trouxe grandes avanços para a área da geologia, ele já sinalizou o lineamento transbrasiliano com muito maior detalhe. Ele já caracterizou grandes áreas deformadas, separadas por áreas que não sofreram deformação.
Essas áreas que não sofreram deformação vão ser chamadas daqui a pouco de cráton, vou caracterizar por que um cráton. E essas áreas deformadas, os orógenos. Então, o que é crucial para entender por que o cráton não deformou e por que o orógeno deformou. Andando um pouquinho mais, a gente chega num cenário arquitetônico muito próximo do atual. Isso é a plataforma sul-americana. De um lado a gente tem o cinturão dos Andes, aqui no sul a plataforma da Patagônia, e o cenário puramente brasileiro, áreas cratônicas que estão em verde, que é a parte mais antiga, são essas coisas que foram as primeiras individualizações. Cinturões tardioproterozoicos ou proterozoicos. Esses cinturões proterozoicos é o que está em vermelhinho aqui. Isso é o que delimita o lineamento transbrasiliano. No fim do proterozoico para o fanerozoico, tem diversas coberturas sedimentares. Então, essa é a estruturação brasiliana. O lineamento transbrasiliano passa. Ele corta o Brasil de fora para dentro, ele divide o Brasil em dois, uma parte no escudo atlântico, outra parte no escudo das Guianas e Brasil central. Tirando um pouquinho da poluição, o que eu quero entender agora aqui é, quando ele foi formado, na verdade eu quero que vocês entendam da melhor forma possível, quando ele foi formado e por que ele tem essa forma. Para facilitar esse entendimento, para deixar isso o mais didático possível, vou detalhar primeiro a parte do cráton de São Francisco. Por que o lineamento transbrasiliano ele tende a circundar o cráton e não a atravessar ele? O cráton não é aleatoriamente que ele não se deforma. O cráton é uma litosfera espessa. Imagina, o material que compõe ele não é tão diferente do material que compõe todo o cinturão que foi deformado no entorno dele. Mas pela litosfera ser espessa, ele fica muito mais resistente à deformação. Então começa tudo a ser jogado como se fosse um lençol que você vai jogando aqui. Quando chega no anteparo, ele não consegue atravessar, ele não consegue dobrar. Quando você tem uma tafrogênese, quando você tem uma distensão. Por exemplo, quando teve a abertura do Atlântico. O cráton do São Francisco, ele tem uma contraparte africana. E as falhas que foram formadas, as estruturas que foram formadas nessa área são completamente diferentes dessa. O cráton é algo extremamente difícil de quebrar porque é uma litosfera muito espessa. Mas quando quebra, para quebrar essa litosfera espessa, a estrutura formada tem que ser profunda. Como a estrutura é profunda, acaba que ela fica restrita a uma faixa muito menor. Um exemplo didático é a região da Índia com os Himalaias. Logo no norte da Índia, tem o cinturão dos Himalaias. A Índia é uma litosfera cratônica, ou seja, ela é uma litosfera muito espessa. Quando ela veio aqui e bateu na Ásia, que é uma litosfera orogênica, ela saiu deformando tudo. Mas a Índia mesmo ficou indeformada. A litosfera no entorno aqui está cheia de lineamento, chega a 4.000 quilômetros a deformação, esse estresse causado por esse impacto. Enquanto a Índia está lá, relativamente tranquila, depois desse impacto. Então, voltando para a estruturação brasiliana, quando que ela foi formada? Primeira questão. Eu vou focar no cráton São Francisco, porque o lineamento transbrasiliano ele é em torno dele. Por volta de 900 milhões de anos, o que eu estou passando aqui é o que tem de consenso na literatura até o momento, havia uma margem passiva. Tem que ficar na cabeça que nessa época o cráton São Francisco aqui não era oceânico. Havia toda uma parte africana que é a parte congolesa. Por volta de 900 milhões de anos, havia uma margem passiva, uma praia. BH está por aqui assim. O tempo que a gente demora para ir até Pedro Leopoldo, a gente já está ali na praia. E aí, por volta, pois é, bom era antigamente, né? Chupa rio. Por volta de 640, 620 milhões de anos, houve a primeira colisão do que daria origem ao lineamento transbrasiliano. Essa colisão é o que se chama Faixa Brasília. Houve um consumo de um grande oceano até colidir
Essa região é do Triângulo Mineiro, aqui a gente já entra para a região da Bahia. E tem um consenso que houve um cráton que ajudou a empurrar isso. Só que esse cráton ele não aflora em quase lugar nenhum, porque ele está quase inteiro embaixo de uma bacia. A segunda colisão que teve, quase concomitante, 610 milhões de anos, é da província Borborema, lá de cima, lá do Nordeste, aquela faixa do Nordeste do lineamento transbrasiliano. Logo depois, veio o que é chamado província Mantiqueira, região do Orógeno do Açuaí, Orógeno Ribeira. Nessa época a gente já não tinha mais praia, mas tinha os Andes na região aqui. Novamente, como a gente tem. Então, nessa etapa, a gente já tem o lineamento brasiliano quase que todo composto. E aí vocês perguntam, pô, mas e os dois Brasis? E o cráton amazônico? Ele foi um dos últimos a ser colado. E quando ele chegou, ele já tinha essa estruturação. Ele já foi colado no que seria o grande continente que veio a ser Brasil um dia, com essa estruturação diferenciada do lineamento transbrasiliano. Então o cráton São Francisco ele tem uma orientação diferente porque ele já vem com ela. A colagem do transbrasiliano da parte do cráton São Francisco está aqui. Ele simplesmente retrabalhou esse pedacinho aqui. E aí, já estava tudo zoneado, ainda veio na região de Cabo Frio, Búzios, ainda teve mais um impacto só para dar mais graça. Né? Então, basicamente, isso é quando se formou o lineamento transbrasiliano. Se for pensar, é algo de 600 milhões de anos. E de Acarano, em termos de escala geológica, até Ordoviciano. É muito tempo. E até hoje, ele tem um controle enorme na morfologia brasileira. Tudo isso, gente, é lógico, essa é uma parte extremamente sintetizada. Para chegar até isso, tem diversos fundamentos de geologia comparativa, paleomagnetismo, geocronologia, na geocronologia tanto petro quanto termocronologia. Em termos de geologia comparativa, sempre são levados em considerações aspectos paleontológicos, litológicos, tectônicos, climáticos. Os paleontológicos, nota-se a continuidade de fósseis tanto da fauna quanto da flora por diversos continentes. Em termos tectônicos e litológicos, você consegue observar camadas estratigráficas com continuidade em Minas Gerais e na África, em Minas Gerais e na África, no Nordeste e na África, em diversos pontos. E ainda evidências climáticas, rochas típicas de glaciação, ou seja, de regiões extremas, polares, são encontradas na mesma orientação, pré-separação, assim como carbonatos ou rochas de regiões mais quentes, mais tropicais, que também são encontradas vendo essa continuidade. Então, a geologia comparativa, em termos de paleomagnetismo, é algo que guarda, quando a rocha cristaliza ou quando ela sofre um metamorfismo, ela guarda qual que é a orientação do campo magnético da Terra. Isso também é utilizado para a reconstrução de supercontinentes. E a outra parte da geologia isotópica. O primeiro trabalho de geologia isotópica, de geocronologia feito no Brasil, já começou a comprovar o lineamento transbrasiliano. Isso é um trabalho publicado na Science no fim da década de 60, em 67. O único brasileiro que está aqui é o Humberto Cordani, um professor, o Almeida também, o segundo, o Fernando Flávio Almeida. O que esse trabalho mostrou? Aqui está a região nordeste do Brasil. Essas linhas já são o lineamento transbrasiliano na província Borborema. Os pontinhos mais claros são idades mais novas, os pontinhos mais escuros são idades mais antigas. O que isso mostrou foi uma litosfera orogênica foi retrabalhada durante o Neoproterozoico, uma litosfera orogênica foi retrabalhada recentemente, enquanto uma litosfera cratônica ficou estável. Essa primeira análise, obviamente que ela não era precisa, não era acurada, mas ela já mostrou o que esquentou no Brasil, o que colidiu e o que não colidiu, o que não deformou. E é lógico que de lá para cá foram centenas de trabalhos com análises isotópicas em diversos métodos, fazendo estatística, tentando não comprovar o modelo, mas combater o modelo, colocar esse modelo à prova, compilação até chegar realmente nessa parte que tem hoje.
Eu vou citar rapidamente, só para você ter uma noção da complexidade, a região, esse centrinho aqui. Isso é a plataforma sul-americana, continente africano. Esse é o São Francisco, que a gente acha tão imponente aqui, com a contraparte africana. Você vê que é uma península e a gente tem uma migalhinha dele. Só nesse pedaço, para se entender como agiu o brasiliano, o evento que formou esse lineamento transbrasiliano, são, olha, pelo menos do pessoal aqui do IGC já tem cerca de 200 trabalhos publicados. E continua achando coisa nova. Algo que é interessante, todo orógeno é único, toda colagem é única. Só para o orógeno Araçuaí tem algo muito didático que o Fernando Alquemin chama de nutcracker tectônicos, ou tectônica de casca de quebra-nozes. O Craton São Francisco deu uma ligeira aberta, uma pequena abertura, enquanto era margem passiva, enquanto era praia, permitindo a praia toda depositar. Por volta de 600 milhões de anos ele começa a fechar, começa a comprimir, fazendo exatamente o quebra-nozes abrindo e depois fechando. Isso tudo foi sintetizado nessa figurinha, nesse sketch que eu mostrei. 900 milhões de anos a gente tinha uma praia, depois veio uma colisão que era do Paranapanema. Pensa que essas colisões são muito próximas. Isso é tudo quase um em cima do outro. Uma terminou em cerca de 620 milhões de anos, a outra começou em cerca de 610. O outro, a colisão foi em cerca de 580. Tudo isso, do início do orógeno até a colisão, podem mais de 100 milhões de anos. E ainda teve o Craton amazônico chegando para dar o último arremate. E aí, só para equilibrar, em Búzios ainda vem mais um terreninho colado. Tudo isso formou o que a gente chama de supercontinente gondwana. No cenário da plataforma sul-americana, o Craton São Francisco está aqui e o lineamento transbrasiliano está passando aqui, conectando com uma parte africana, e o Craton amazônico, com a sua estruturação noroeste, está aqui. O supercontinente mais famoso é o Pangeia. Depois que outras massas foram acrescidas aqui, o Gondwana se formou, transformou-se, foi nomeado de Pangeia. O Pangeia quebrou, o Gondwana ainda durou mais um pouquinho, e só foi quebrado, na verdade, com a abertura do Atlântico. Então, essa parte da estruturação brasiliana, quando que ele foi formado? Exatamente durante essa aglutinação de massas. Por que ele tem esse formato? Porque são os orógenos que vão circundando os crátons, são as partes de litosfera menos espessa que vão circundando as partes de litosfera mais espessa. Isso daí, em termos estruturais, qual é a estrutura? Formam diversos cinturões. Essa é a pontinha sul do Craton São Francisco. Belo Horizonte está por aqui assim. E esse perfil aqui embaixo é uma linha de fora a fora. A Serra do Cipó está por aqui. Tem afloramentos fantásticos na Serra do Cipó que mostram, quando a faixa Araçuaí estava vindo, começou a jogar tudo para cima do Craton. Assim como do outro lado, que é a faixa Brasília, quando foi empurrada, começou a jogar tudo para cima do Craton do lado de cá. Como isso se expressa hoje na morfologia? Serras fantásticas alinhadas na borda. Isso daqui é nessa beiradinha aqui. Aqui está no lado sul. Por que essas serras ainda estão guardando o lineamento transbrasiliano? Por que está guardando algo tão ativo? Ótima pergunta. Não tem nenhum. Alauá. Isso daqui é na borda. Isso é chegando aqui, isso é perto de Conceição do Mato Dentro. Quando você vai para dentro do orógeno, aqui é o Pico da Bandeira, na região do Caparaó, você consegue ver o alinhamento de serras também, de forma fantástica. Aqui ele está em NLE, aqui já está um pouquinho, mais para cá, já sofreu uma deflexão. Essa é outra da região da Serra da Mantiqueira, linda, maravilhosa serra. E aí quando você vai para dentro do Craton, se enxerga essas planícies, planaltos, algo muito mais liso, muito mais contínuo. Quando você vem para dentro das regiões orogênicas,
E aí, vale lembrar, assim, será que é tudo reflete o brasiliano? Porque teve um evento que ainda afetou drasticamente, pelo menos, o evento que eu digo são grandes eventos tectônicos, algo assim, como se fosse um impacto de grandes massas, uma Índia batendo, formando o Himalaia. Teve durante o Fanerozoico a abertura do Atlântico, que ainda tem o óleo brasileiro, né? O óleo brasileiro, que é a quebra do Gondwana, ou seja, a quebra desse supercontinente. A África foi para um lado, a América do Sul ficou do outro. Acredita-se que essa quebra, aliás, acredita-se não, tem diversas evidências, que essa quebra se deu no formato de um leque, abrindo primeiro a parte sul, por fim separando a parte norte. Você imagina o quão complexo foi para quebrar uma litosfera cratônica quando chegou na região do São Francisco. Começou uma abertura, era a litosfera orogênica. Chegou no São Francisco, você já tinha aberto grande parte do cotovelo até conseguir romper, até conseguir a África de um lado e o Brasil ficar do outro. E nessa época teve grandes depósitos sedimentares, inclusive vulcânicos também. Parte da bacia do Paraná foi depositada nessa época, parte da bacia São Francisco, Parnaíba, Amazonas. Muitas estruturas foram reaproveitadas durante essa abertura. Se você ver nessa região, o Atlântico abriu exatamente na estruturação brasiliana. E aí fica o pensamento, até onde essa estruturação foi aproveitada durante a abertura do Atlântico? Até onde isso realmente, essa estruturação brasiliana, qual é o impacto dela? Então, chegando mais para o fim já, eu vou apresentar alguns dados de termocronologia. A termocronologia, a gente visa datar eventos epiteliais em termos de terra, eventos bem superficiais, como uma exposição rochosa, a parte depois da denudação, quando já teve, depois da erosão, quando teve a denudação. Esse é um compilado, ele foi realizado pela Ana Fonseca e pelo Tobias, aqui da pós-graduação em Geologia, de todos os trabalhos em traço de fissão de apatita realizados no Brasil. Quando você coloca as idades que estão nessas cores quentes são mais novas, e as idades em cores frias são as mais antigas, bem mais antigas, chegando a 300 milhões de anos até. O que isso quer dizer? Na parte onde teve uma litosfera orogênica sofrendo um estiramento, houve um retrabalhamento muito mais frequente. A denudação é muito mais recente. Na litosfera cratônica, a estrutura é muito profunda. Depois que fez essa estrutura, é difícil formar uma nova. Eles fizeram também um mapa de calor para deixar isso ainda mais evidente, esses heatmap de parte mais nova, retrabalhada, e a parte mais antiga, e dá para ver uma associação interessante na parte de uma litosfera não cratônica. Esse é o desenho do crato de São Francisco, para uma litosfera orogênica sendo retrabalhada. A questão é até onde essa abertura, esse evento tectônico, que já tem mais de 100 milhões de anos, influenciou a denudação das rochas. Quem é lá? Não sei até que ponto. Agora a gente começou a fazer alguns estudos, eles já estão numa fase razoavelmente avançada. Entramos para Minas Gerais e coletamos uma série de amostras onde não havia sido coletado. Coletamos amostras para termocronologia na província Mantiqueira, ou seja, na parte mais próxima do oceano, onde afora, no crato, a gente foi pegando. Isso daqui é uma parte de Januária. E do outro lado, a gente quer tentar enxergar, é lógico que o traço de fissão ele tem suas limitações, mas a gente quer tentar enxergar até onde essa denudação, esse retrabalhamento realmente foi eficaz durante o Atlântico. Muito obrigado. Espero que Uma pergunta. Então você podia falar um pouco sobre a extensão na África? a extensão africana desses lineamentos, vou colocar uma figura aqui para visualizar. Vou colocar na figura do supercontinente, que facilita bem essa visualização.
Pensa que esse supercontinente ele não se conteve aqui. Toda aquela amalgamação que eu coloquei por volta de 500 milhões de anos, ainda não tinha Patagônia, colocou por volta de 280. O lineamento transbrasiliano, para você ter uma ideia, a gente aqui chama de lineamento transbrasiliano, na região peninsular aqui, entre o cráton do São Francisco e sua contraparte do Congo, ele até que termina razoavelmente onde é que seria a Bahia ali, até porque tem um anteparo cratônico impedindo. Mas quando você vai falar da região nordeste, da província do Borborema, que até o Fabrício aqui já é mais especialista nessa área, você tem tanto lineamentos numa orientação quanto na outra. Essas orientações se devem a etapas distintas do tectonismo. A primeira orientação, majoritariamente, foram esses lineamentos, digamos aqui, norte-sul, com excesso de esforço. Quando já não tem mais para onde você empurrar essa massa, ela costuma ter escapes laterais. Esses escapes laterais formam a outra parte do lineamento, as grandes transcorrências. Então, para se ter uma noção, a gente chama de lineamento transbrasiliano, que realmente ele divide o Brasil, que já é um país de proporções continentais, mas quando a gente junta num cenário gondoânico ou do Pangeia, você vê que a coisa é muito maior do que a gente imagina. Mas a minha dúvida é assim, se é uma região que está estável há tanto tempo, por que o relevo ainda não está estável? Tectonicamente, pelo menos, ela tem essa aparência de ser estável. Por que o relevo ele não está plano, igual em regiões cratônicas, que ele já é tudo planinho? Isso que eu realmente não entendo, porque se for ver, até tem uma variação em termos de grau metamórfico de um lado e outro do cráton do São Francisco. Tem uma parte que logo na rota forma uma parte mais quente e a outra mais fria, como se houvesse um basculamento. Mas ainda assim esse basculamento é antigo. Será que a gente está sempre fazendo a leitura das estruturas em núcleos residuais? E aí entra o componente do residual, do tropical residual. Sobrou, você está lendo as estruturas desse residual, mas ele é uma expressão também do que sobrou por aquele conjunto histológico ter tido resistência para ficar. Sim. Né? Então, assim, e aí entra uma outra parte. Tropical. Ambiente tropical, entra uma outra parte. Aí seria uma parte de erosão diferenciada, até aproveitando as estruturas. Mas tem alguma coisa, tipo assim, essa estrutura ela é muito profunda? Hoje em dia já se sabe? Não, tem algumas partes de estruturação que você vê até em termos de reconstrução geofísica que são muito mais profundas, e principalmente bordejando a região reatória. O que você vê de primordial é essa separação do cráton, como se fosse uma falha de antigas zonas de subdução. Ficou muito profunda, mesmo se tivesse um pacote alto que eles oficiam. Ia manter ainda essa estruturação das fábricas. Eu vou fazer uma pergunta em resposta, né? Considerando o grau de metamorfismo que vocês identificam nas rochas expostas da Serra dos Pinhascos, essas rochas que hoje estão na superfície estavam a que profundidade? 600 milhões de anos atrás ou 500? Esse metamorfismo é algo razoavelmente raso, xisto verde. O xisto verde baixo dá 3 km, mais uns 5 km. Xisto verde baixo. Professor de petrografia, 5 km. Não, desculpa te pôr nessa aqui, mas é por volta disso, não é algo exorbitantemente profundo. Isso foi formado por embaixo, foi seguida, então essa taxa tinha coisa muito possível.
Então, desde aquele momento até hoje, a gente já pode medir uma taxa média de erosão, né, do momento em que essas rochas foram formadas até agora. Isso se consideração contínua. Não, falei média. É. Depois a gente pode ventilar isso, né, através de eventos de maior instabilidade ou maior estabilidade. Sim. Não é? Mas isso volta também um pouco para a sua pergunta. As estruturas do lineamento transbrasiliano, né? Hoje são feições dúcteis que estão expostas ao lado de algumas coisas devido a essas reativações, tudo que a gente vê no local específico. Há condições de avaliar a profundidade em que essas estruturas funcionaram? Não. Algumas sim. Para você ter uma avaliação da estrutura, você tem que ver qual mineral materializa ela. Eu não, é questão de órgão. Mas isso entra numa outra área muito interessante, que é a petrocronologia, que aí você pega coisas mais profundas e vê quando elas foram formadas. Então, por exemplo, você quer ver uma falha, quando que ela foi formada. Você tem que ver quais minerais se materializaram nessa época e buscar algo datável ali. E não só datável, que você consiga medir condições de pressão e temperatura. Geralmente, assim, tem alguns minerais, a granada, que é o mais utilizado, que ela tem ferro, magnésio e alumínio, que são os três elementos que são mais controladores, assim, que mais te indicam condições de pressão e temperaturas. Mas, em termos de estruturas, até nessa região, mais ou menos nessa região aqui do lineamento transbrasiliano, tem estruturas dúcteis também, seguindo o lineamento. Que são muitas, assim, pode ser uma reativação, mas são coisas fantásticas, que é uma reativação com uma falha que você pega o início dela no monítico, depois, ou seja, puramente dúctil, até chegar no rúctil, assim, né? São raros os casos, até porque eu interpreto tropical com muita coisa, mas em alguns pontinhos ainda dá para ver. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar associando esses dois pontos de vista, porque a gente está muito voando, né, na verdade. Você perguntou a respeito da contraparte africana, né? Eu lembrei de uma coisa que aí eu comecei a associar durante a apresentação. Existe um lineamento magmático entrando em Camarões até o oeste, até leste da Nigéria, que é um lineamento de vulcanismo, né, alcalino. Mas ele tem em torno de 30 milhões de anos, mais antigo, de 30 para cá. E ele vem porque atravessa Camarões, vai até a ilha de São Tomé e Príncipe, vai até São Tomé e Príncipe, até Santa Helena. E ele tem exatamente essa, né? Esse lineamento magmático tem essa direção, e ele adentra o continente africano mais ou menos nessa altura. Eu não achei uma que juntasse certinho o lineamento, mas ele dá mais ou menos ali no Ceará, assim. Exatamente. Eu não sei se teria algum interesse de vocês também, né? Porque esse magmatismo é mais único. Mas eles têm um controle um pouco maior da profundidade de colocação desses mares. Mas é de 30 milhões de anos para cá. Mas isso que nos interessa aqui. Talvez e o regime de clima, o regime tectônico da outra parte pode ser bastante diferente do daqui também. Mas talvez valesse a pena dar uma não sei se vai chegar a ver essa questão. Eu estou provocando por quê? Porque sempre se fala que o tal do lineamento Kant na África seria a continuidade, né, do lineamento transbrasiliano na parte mais descritiva que a gente tem dele. Aí recentemente eu fui atrás, fui lendo umas coisas de geólogo francês lá no Algarve, que a gente tem umas ideias de dar um pulo lá no Algarve, né? E os caras trabalham também com termocronologia, né, e tudo, e eles perceberam que a colisão África da placa africana com a placa europeia está reativando o lineamento transbrasiliano lá, no Cenozoico.
tem feições geomorfológicas, tudo alinhadas, tá? E através da termocronologia. Então, é isso que a gente quer. Você já está dando mais uma outra dica. Pegar um magmatismo de 30 milhões de anos é para nós, porque nós somos A jovens. gente tem um magmatismo do Cenozoico, a gente tem um magmatismo do Cenozoico expressivo mais para o sudeste aqui, né? Então da bacia do Paraná. Ele pega um trecho também do lado de lá do bacia do Paraná, Mato Grosso, do Rio Paraguai, tem um magmatismo, né? Mas no Ceará, na região de Fortaleza, tem uma Mas é muito magmatismo mais novo, né? muito mais novo, inclusive. E ela está no caminho do bichinho, né? 30 milhões também, eu comecei já na Macau, comecei já 30 milhões. O da bacia do Paraná, os mais novos são em torno de 60. Mas lá na Borborema, na região, né? A gente fez datações de todas as magmáticas lá, entra dentro do quaternário. Entendeu? Então, lá mexe mesmo. Então, o objetivo era justamente trazer uma conversa da geologia com a geomorfologia para poder traçar uma linha de investigação, o que a geologia encontra, ela nos dá elementos para a gente ter mais segurança em continuar nessa linha, né? E aí eu já vou engatando como que eu comecei a me preocupar com esse bichinho. Quando eu estava mexendo com neotectônica, aí um dia eu achei um mapa muito bobo, um mapa do IBGE, que mexe com estatística e tal. O IBGE, ele fez um mapa levantando as feições de relevo, as feições principais do relevo brasileiro. E aí o que está em vermelho foi o IBGE que fez, né? Então a gente tem tudo aqui, Serra do Espinhaço, a Mantiqueira, Serra do Mapa, aqui a Chapada dos Parecidos, e a norte disso aqui não tem nada. Então, olha, o Brasil se comporta de maneira diferente, ali apresenta uma configuração de relevo totalmente diferenciada. Então não é possível, tem que ter alguma coisa. Como na época eu trabalhava com o pessoal lá no Nordeste, na neotectônica da Borborema, aí uma vez conversando com o Jardim de Sá, o Emanuel Jardim de Sá falou: olha, tem um trabalho do Schopenhauer, um pequeno trabalho perdido no lugar que fala de uma coisa assim. Aí foi lá, e aí li, e ouvi falar que tinha um tal de lineamento transbrasiliano. Aí quando você lança ele aqui, mais ou menos, você começa, né, a ver, pô, peraí, mas por que o relevo aqui está tão expressivo quando a primeira razão fala, bom, isso aqui é majoritariamente uma área cratônica, né, enquanto que aqui uma área majoritariamente, ou em grande parte, constituída de faixas de dobramento. E de fato, as orientações do relevo marcam predominantemente as orientações das várias, né, faixas de dobramento. Sim, mas depois de 500, 600 milhões de anos, né, todas essas faixas estão expressas no relevo. Aí que vem a pergunta do Tiago, né? Mas ficar mais tempo tudo com isso. Aí eu comecei a me preocupar, então, com a questão da estabilidade geomorfológica no Brasil, tá? E aí fui ver lá a estratigrafia do Brasil. E comecei a ver que desde o Paleozoico, pela metade do Paleozoico para cá, o Brasil nunca registrou uma entrada do mar, a não ser no localzinho ali, uma coisa assim. Então, um continente que fica imerso desde depois teve que se separar, mas digamos mesmo, desde o Mesozoico até hoje, o cara está imerso. O Brasil se comporta, tecnicamente, como um continente erosivo e não sedimentar.
Aí você vai buscando a sedimentação cenozoica. Na verdade, ela é ridícula. Tanto quanto a mesozoica, ela é ridícula. Quando você vê o mapa da França, 70% são duas bacias sedimentares enormes que entram até dentro do final do terciário e tudo. Então, não é tanto assim. Isso aí é como um velho que começa a murchar, né? E aí começam os ossos a aparecer. Só que o velho murcha, mas ele não murcha. Então, ele está sendo descarnado. Entendeu? Para ser descarnado, os níveis de base têm que baixar. Ou o continente tem que estar em seu erguimento. Para o mar nunca ter entrado, isso pelo menos para mim não faz dúvida. Esse Brasil o tempo todo esteve em estado de seu erguimento. Não de maneira permanente, mas né, com alguns momentos, sobe, para, sobe, para, sobe, para. Mas nunca desceu, pelo menos desde o Mesozoico, que a gente conhece de transgressão miocênica aqui, né? Alguma coisa aqui, e praticamente acabou. Não tem, transgressão não existe. Olha, contraria a geologia. Então, aí eu comecei a me preocupar. A segunda pergunta que eu me coloquei foi o seguinte: as estruturas brasilianas funcionam? Pergunta. Mas, para elas funcionarem, tem duas maneiras. Ou por um desequilíbrio de estruturas preexistentes ligadas ao seu erguimento, ou a segunda possibilidade, quando a gente começou a medir os campos de tensões neotectônicos, predominantemente compressivos noroeste-sudeste. Quando a gente encontrava estruturas transtensivas, elas eram localizadas. E a gente sabe muito bem que a melhor medição do campo de tensões é dentro da área cratônica, que ela não tem aquela resposta, você mexeu aqui, ela mexe lá, né? Inclusive trabalhos de um geólogo francês, lá, especialista no assunto de neotectônica e tudo, ele fez um estudo internacional e mostrou o seguinte: é que o melhor lugar para você definir o campo de tensões real é dentro das áreas interplaca. Porque nas áreas de contato de placas, uma tensão gera um deslocamento no outro sentido e vira uma bagunça. Para você achar o campo de tensões real, você tem que ir na zona interplaca. Então, aí começou a ficar mais assim. Você tem uma compressão permanente, né? Para dentro aqui, noroeste-sudeste, predominantemente. Você tem estruturas que são realçadas, você tem um comportamento totalmente erosivo. Pensei que fosse esse caminho, fosse seguido. Hoje, eu estou em condições de comprovar que as estruturas brasilianas funcionaram recentemente. Tem perfis através da parte sul do crato, tem perfis até em Carajás. Quando você fala recentemente, qual que é o seu recentemente? Sou eu. Terremoto, então. Não, terciário, pelo menos. No mais tardar terciário. E vou te falar, é neocenozoico. Tá? Porque aí depois, o investimento para você chegar até, aí já é uma coisa maior. Né? Como ele estava falando, a gente fez aqui termocronologia, aqui, os dados estavam, os primeiros dados estavam totalmente bagunçados. Foram feitos na URGS, foram lá sem análise, tudo foram jogados fora. Depois a pessoa levou para a Austrália, mas isso já tem um tempo, levou para a Austrália e vieram dados consistentes, mas quando você entra, se aproxima lá de, sei lá, 90 milhões, alguma coisa assim, já não dá resultado nenhum. Porque além disso, tem também a escolha do local, né? Que é uma coisa seríssima.
Então, quando a gente chega mais próximo ao quaternário e tudo, a gente se perde. E datação nós não temos no clima tropical. As únicas datações seguras é de 40 mil anos para cá, daquelas coisas dentro das cavernas, tudo, porque o resto, tudo, como estava falando, é totalmente alterado. Então a gente trabalha com coisas relativas, né? A gente faz uma cronologia relativa. Teve tentativas lá de fazer datação dos óxidos de ferro, de manganese, eu também não fiquei muito convencido. Tinha aquele brasileiro lá, o Paulo Vasconcelos, ele teve lá, só que o problema é o seguinte, é que a laterização ela é contínua. Então você não sabe, entendeu? É tudo misturado. Eu peguei tinta de 50 milhões e de 2 mil anos numa mesma coraça. Aqui, Chapada da Canga, lá em Catas Altas, no mesmo local deu duas idades, 7 milhões e 70. Outra cara. Para aí, né? Aí é confusão pra caramba. Isso inclusive levou à interpretação de que esses materiais não são resistentes, eles são persistentes. São Eles persistentes. destruem de forma dele mesmo. Bom, enfim, aí eu comecei a me interessar para esse lineamento. Aí eu fui aqui em Pantanal, trabalhei bastante naquelas minas de ferro e manganês aqui. Fui aqui no Ceará, rodei bastante Ceará, e um pouco aqui em Goiás. Aqui no Ceará, o Rio Jaguari, o Rio Coreaú, Acaraú, lá tudo, todos os sedimentos aluviais falhados na direção certa. Tem figuras neotectônicas fantásticas, né? Do terciário até o quaternário. E isso feito com estruturalistas, que é o professor Torquato, que apesar da brincadeira, né? Então, aqui varremos isto aqui. Aqui, a sismologia dá a prova cabal da mobilidade. E teve uma época em que, com o pessoal da USP, a gente instalou aqui os primeiros GPS de precisão, que levaram 1 mês, 1 meio para estabilizar, né? E depois 2 anos de medidas. Deslocamento de 8 milímetros em 2 anos, o que não quer dizer que vai ser sempre, né? Episódio, tá? Depois consideraram que estava muito caro e então se parou, né? Mas aí também o objetivo aqui é dar então uma visão geral desse problema, muito mais uma provocação. Ó, posso? Ele está aqui. Essas linhas falhadas no Rio, lá no Ceará, você sabe qual é a direção? Se é destral ou sinistral? O quê? Se a direção é horário ou anti-horário? Varia muito. Varia muito. Destral ou sinistral, varia muito. O lineamento transbrasiliano, que é esse, tem uns 4.500 quilômetros mais ou menos aqui, continua no Cândido, lá na África, vai virar o Lugar 450, lá em cima. Então, da África até aqui no Brasil, dá uns 10 mil quilômetros mais ou menos. No Ceará, que se chama Sobral Pedro II. Sobral Pedro II. Há pouco tempo agora, tem um amigo nosso lá de Campinas, ele publicou um trabalho que ele mostra que você tem um movimento destral dúctil. 500 milhões de anos mais ou menos, você tem uns milonitos, inclusive tem uma linha de eclogitos que marcam esse lineamento. Isso quer dizer que isso aí pode ser uma estrutura que foi a profundidades de centenas de quilômetros aí na população. Mas logo depois você tem o milonito dúctil, mas ele é superposto por falha rúptil sinistral. Então esse lineamento que ele era destral, que deve ter deslocado as coisas aí por centenas de quilômetros no brasiliano, depois ele foi reativado ruptilmente de forma sinistral. Tem diques deslocados sinistralmente. Eu estava em dúvida desses mais novos, você falou, porque é sedimento inconsolidado, falhado, né?
O Se a coisa problema, continua, se na eles verdade, você trabalha com, na maior parte das vezes, compara-se as correntes, né, com sistema de Riedel e com alguma as zonas de transcorrência, né, são meio loucas, né? Dependendo de onde você pega o nível de deformação, o nível de movimentação, ele pode, às vezes, através de uma microestria, né, parecer como sendo destral, enquanto que, na verdade, ele é sinistral. Mas, em geral, o que a gente observa lá no Ceará e no Rio Grande do Norte, a maior parte é destral. O que a gente vê nos sedimentos, no barreiras, nos sedimentos aluviais. E em Goiás, esses mecanismos focais aí da sismologia, você sabe se eles dão esses mesmos? Não tiveram, porque a sismicidade também não é contínua. Então, a forte sismicidade que ocorreu em Mato Grosso, ainda não tinha a instrumentação no Brasil para te dar no momento o mecanismo focal. Então, eles têm que voltar a funcionar de novo, para que agora que a gente também tem equipado para a gente ter essa visão. Não tem essa definição. Eu acho entendeu? Interessante, porque Mas, parece que é a ligação, ali é uma peçazinha solta que está sempre mexendo de um lado para o outro, se você coloca qualquer forcinha nela. Aí, eu peguei primeiro justamente o lineamento Sobral, né? Aqui é muito bonito, né? Porque esse graben, que é um graben paleozoico, né? Que é preenchido depois, ele até hoje apresenta uma linearidade fantástica. O paleozoico está lá dentro, como se ele tivesse sido enfiado mais ainda. E essa serra, que é uma coisa, a Serra da Meruoca, que é um ator. Ele é cortado exatamente. E aqui os aluviões que estão aqui dentro mostram marcas de falhamento recente. Quando você chega no litoral, a gente encontrou uma formação do grupo Barreiras, que é a formação Camusim, lá na cidade de Camusim, que é o único lugar onde o Barreiras é conglomerático, totalmente conglomerático. Formação espessa pra caramba. Tem dobra, tem tudo que você pudesse imaginar, totalmente. Até que uma vez, com o Jardim de Sá e a equipe dele, a gente trabalhava às vezes junto e às vezes a gente ia sozinho e voltava. Aí eu falei, hoje eu vou brincar com esse pessoal. Peguei um pacote de barreiras, de sedimentos barreiras, argilo arenoso, né? Aí cheguei, toda noite a gente encontrava lá no boteco. Aí eu coloquei, falei, gente, a gente como quaternarista está perdido, a gente encontrou uma rocha metamórfica aqui e a gente não conseguiu identificar. Dá uma olhada, por favor. Aí lá os 4 dinossauros, né? Olhamos, um jogando para o outro, jogando para o outro. Eu falo, pô, cara, aqui metamórfico é metamórfico. Agora, te falar o que é, do jeito que está alterado, não tem condição nenhuma. Aquilo lá era barreiras, era um sedimento terciário do grupo barreiras, mas totalmente cisalhados, queimadinhos. Lá, essa região do Nordeste, né, é fantástico. Então, tem isso aqui e tem ao longo do Rio Jaguari, a outra parte do lineamento. E aí ela vai passando aqui por dentro, por baixo da bacia do Parnaíba. Aí eu peguei imagens, na época fotografias aéreas dessa parte, e quando você mapeia a rede hidrográfica com os vales que são desenhados, você tem vales, né, totalmente ortogonais. Tudo isso aqui é totalmente ortogonal na cobertura sedimentar. Então, o lineamento passando por baixo, ele vai reverberando, porque à medida que a deformação vai para cima, ela perde, né, o confinamento e aí ela se transforma como se fossem várias estruturas em flor positivas ou negativas. Então isso aqui estava aqui, ao longo do Rio Jaguari, no chão, quando o embasamento está aflorando,
você vê as falhas dúcteis, falhas sísmicas com a superfície totalmente queimada, né? Marcada com estrias permanentes, maravilhosas. E os terraços aluviais também, tudo mesmo. Então, a movimentação dessa zona aqui não faz dúvida nenhuma no terciário e no quaternário. Aí, você chega aqui. Aqui parece que os dois grandes traços, eles vão chegando mais próximos uns dos outros, e depois é outra questão. Agora, sou o professor que não conhece aquela região. A Serra da Ibiapaba, né, a boca da bacia do Parnaíba, ela surge de repente, assim, 300 metros, né? E o interessante é que praticamente não tem nenhum rio que recorta ela. Só o Rio Poti. Só o Rio Poti que sai um pouquinho dela. Então, parece que é uma estrutura que está sempre erguida. Ela não permitiu o encaixamento da rede de drenagem, que é mais. E aqui a Serra da Meruoca, de longe você vê aquele paredão, né, subindo, pá, no meio de uma planície. Aquele lá, eu acho que ele merece um estudo específico. É aqui a sismicidade lá em Goiás, exatamente na passagem do lineamento transbrasiliano. Uma concentração enorme. Mas aí, para isso eu quero mostrar uma coisa complementar. Que é o seguinte. Por que não passa? Oi? Como? Você entende isso? Eu quero projetar agora um PDF e ele não se superpõe. Porque você vai ter que desligar? Não. Você quer jogar esse PDF para lá? Ué, normalmente seria uma página. Porque essa última informação é super interessante. Aí. Agora, quando duplicar, aí o que tiver aqui vai estar lá. Igualzinho. Recentemente, os colegas de São Paulo lá não queriam mais trabalhar com a gente, queriam fazer sozinhos. Fizeram um novo mapa neotectônico, à escondida. Inclusive, esse mapa você nem encontra, eu tive que roubá-lo, né? Entendeu? Tem amigos que participaram, que estranharam que eu não tivesse na história. Gente, esse daí, o maisinho ali. Tem mais. Isso. Tá. Pega a mão. Cadê a mãozinha? Aqui, ó. Sua tela tá igual, mais fácil olhar na tela aqui, ó, pra você ajustar. Você tem que subir pela barra. A tela do computador tá igualzinho lá. Eu estou bem no local. Aí eles levantaram e mapearam todas as ocorrências sísmicas existentes no Brasil. Estranhadamente, aqui tem um comportamento sísmico muito esparso. Ao longo do lineamento aqui ó, uma concentração enorme de ocorrência sísmica e depois parou. Então, é como se ao longo do lineamento transbrasiliano as tensões escapassem por lá, né? Então, peraí, e claro, tem regiões como aqui, como no Nordeste,
Mas aqui ó, ele se revela com um lineamento extremamente sísmico. E também uma coisa interessante, esta curva aqui, que é muito interessante, porque todo mundo fala do lineamento transbrasiliano como algo que vai reto aqui e passa a leste da bacia do Pantanal. Por quê? A bacia do Pantanal sempre foi interpretada como um tipo de bacia de four-lane, né? Uma bacia que seria uma distensão acompanhando a compressão andina, né? Eu sempre pensei que a bacia do Pantanal seria uma bacia do tipo, uma bacia ligada a essa curva do lineamento transbrasiliano que viria para cá e aquele ramo dele que viria para cá, uma bacia tipo La Parte. Isto aqui, com dados recentes que eu estou ouvindo falar de pessoal que encontra deformações tectônicas aqui, né? Então, eu estou trabalhando nesta perspectiva e isso aqui vem me confortar, porque realmente aqui ele vai entrando, acompanhando a faixa paraguaia. Porque é uma faixa que existe lá e não há maior dificuldade em acompanhar. Bom, e aí, justamente lá, tem a Ilha do Bananal, né? O Alto Araguaia. A Ilha do Bananal, uma depressão fluvial, espessa pra caramba, são mais de 100 metros de aluviões, né? De repente, e uma zona subsidente, sempre encharcada de água, né? Aonde? Na base da Aí eu fiz o seguinte, eu tive a ajuda do pessoal lá para compilar a geologia 1 por 1 milhão, a geologia do Brasil 1 por 1 milhão, que vem aquelas folhas separadas, cada uma dá uma cor, tá? A gente compilou para ter um detalhe geológico e também poder trabalhar em cima com o modelo tridimensional por baixo. Então essa aqui é a parte norte da qual a gente estava falando. Então aqui a borda da bacia do Parnaíba, aqui o ramo do rio Jaguari, tudo claro que eu simplifiquei esse lineamento. O ramo do lado aqui ele controla perfeitamente a borda da bacia potiguar, né? O recuo dela é limitado aqui. Aqui, esse ramo, ele bordeja a bacia do Parnaíba, ele tem um efeito sobre esta parte que ficou sob forma de pequenos pedaços, né? E aí, quando chega aqui, nós temos uma configuração geomorfológica também super interessante. Por quê? A bacia dos Parecis é uma bacia terciária. E ela está lá no alto, bordejada por uma escapa de uns 100 metros no mínimo, e abaixo dela, uma zona subsidente, né, preenchida por aluviões quaternários holocênicos em formação. Uai, terciário, quaternário, o terciário está lá a 100 metros acima do quaternário. Mas tem que ter um deslocamento, né? Ou isso aqui tem que ser uma bacia, tem que ser uma estrutura tectônica, rebaixada, tá? E isso aliado a toda aquela sismicidade, né, nesse ponto. Então, é isso aí, a Ilha do Bananal. E no dia, né, tem um trabalho recente que, então, trata da influência do lineamento transbrasiliano sobre a bacia do Paraná. Então, aqui também,
reativação regional que afeta até o Cretáceo. Para mim, quando afeta até o Cretáceo, é ontem. Então, me permite pensar no que vai acontecer depois, né? Tem um outro trabalho, acho que eu passei rápido demais em cima dele, lá no Nordeste também, né? Daquela primeira imagem, posso voltar, que também é muito recente, trabalho muito sério e tudo, que também confirma a reativação até das estruturas das rochas mesozoicas. Aí a gente entra, portanto, dentro desse último, essa última feição. É por isso que eu quis associar essa questão das depressões que estão associadas ao lineamento transbrasiliano. Porque elas que estão lá para demonstrar essas diferenças, né, altimétricas associadas a uma sedimentação. A bacia do Pantanal, no mínimo comprovado, são 400 metros de sedimentos aluviais quaternários, sondagem da Petrobras. Isso aí é o mínimo. Então, ninguém hoje duvida de que aqui você está com uma força tectônica, inclusive os relevos residuais que estão por aqui são simplesmente pedaços das chapadas que ficaram lá no alto, né? Tem até lá nas morrarias do Urucum, trabalhei naquelas minas de ferro lá e de manganês, a forma superficial da chapada que sobra é isso aqui. É um pedaço de vale que foi cortado, ficou sobrando. É fantástico. Bom, as bordas com a bacia do Paraná, no modelo clássico, né, estão inclinadas em direção ao Depossente, tá? Né? Mas são escarpas vivas, né? Com lá embaixo depósitos coluvionais enormes, que inclusive quando são de minério de ferro já são minério, quando são de jasperito já são minério. A Vale vai raspando aquilo lá, né, e colocando no... Então, aqui, ó, olha, coisa totalmente viva, quer dizer, uma coisa praticamente em atividade. O Pantanal, né? Tá? E a gente vê isso pela dinâmica hídrica. Chove em janeiro e a água só chega na superfície em julho. O tempo de encher aquela bacia que está vazia, né? Comportamento hidrológico totalmente maluco, totalmente diferenciado. Na verdade é só isso que eu queria dizer, é que nós temos pelo menos 3 locais, mais ou menos chave, né, onde tem elementos tanto geomorfológicos quanto geológicos para incentivar vocações, né, futuras para doutorado, para mestrado e tudo, e uma associação entre uma investigação geológica e uma investigação geomorfológica, eu tenho certeza que ela pode gerar uns resultados fantásticos, né? Tá? Não é para fazer Estamos aqui, se tiver pergunta. Eu acho que tem que ter um campo no Ceará e depois um lá na... Aquele lá não perde o... Agora, aqui, só para completar, aqui quando o lineamento chega então nessa parte do Pantanal, então aqui também eu levantei várias escarpas, né? A escarpa que delimita a bacia do Pantanal, a fossa propriamente dita, bacias aqui que mostram fase de recuo de erosão anterior. E aqui, por exemplo, na passagem de duas falhas fundamentais desse lineamento, não se trata de um deslocamento da escarpa, mas se trata de um efeito das falhas sobre o desencadeamento de uma erosão aqui ou mais para frente, né? Não é um deslocamento tectônico, tá? É um efeito. E aqui, como eu vejo o Pantanal, eu vejo o Pantanal como uma bacia que se formou
através do deslocamento diferencial desses dois ramos do lineamento transbrasiliano. Porque isso, como uma bacia de antepaís, não tem cara nenhuma. Tem mais uma cara de uma bacia que afunda assim, ao longo de falhas. Bom, vamos aqui. O senhor cearense? Gostou de rever a terra, né? Posso mostrar uma coisa? Agora, no Acre, todo mundo sabe, né? Aqui, ó. Sim. Aí já está o outro padrão. Isso aí é um objeto de estudo maravilhoso, isso aqui. Tanto a rede de drenagem quanto a diferenciação de sedimentos cenozóicos, é perfeito essas falhas que avançam, que adentram o território brasileiro, né? Só que o terreno... O Acre tem solos com argila de atividade alta, sob condição de clima equatorial superúmido. Combina com geologia. Só um minuto. Agora, isso não impede que você tenha uma feição diferente que possa criar alguma coisa localizada. Porque eu tenho a visão de uma bacia formando, uma coisa mais aberta, né? Alguma coisa assim, mas isso aqui é tafrogênese, né? Pá! Entendeu? Então, isso é uma hipótese. Também se eles não tiverem hipótese, não sei nada. Aquela moça lá que foi minha aluna também. Eu quero mostrar uma coisa rapidinha, gente, só para mostrar. Ela quer perguntar? Eu estou trabalhando com o Thiago, com os dados de cronologia, e eu tenho algumas, assim, várias dúvidas. Não, mas assim, eu não consigo nem ainda estipular isso. Primeiro porque existe um estudo que diz que em 150 milhões de anos seria a derrocada de um Himalaia, por exemplo. Seria um tempo necessário para o Himalaia não ser considerado mais uma montanha. Assim, o orógeno. Que ele seria denudado suficientemente para não ser considerado mais um alto orográfico. Um alto orográfico? Não, é tem alguns estudos de taxa de sedimentação, de denudação, em algumas condições essa é mais ou menos a idade. E é muito estranho que, não só aqui no Brasil, essas paisagens pós-orogênicas perdurem, né? E aí, uma outra coisa assim, e aí teve um estudo na Nature esse ano, falando que o nascimento das bacias hidrográficas brasileiras foram criadas por passagem de uma manteiga na abertura do Atlântico, que teria soerguido esse lineamento que cruza com o lineamento transbrasiliano e gerando os divisores de água entre a Bacia de São Francisco. E eu fico pensando se isso é pertinente, assim, visto que também segue a fisionomia orogênica brasileira, a divisão das bacias hidrográficas, da rede de drenagem. Será que essa rede de drenagem não guarda também uma informação mais antiga? Essa rede de drenagem, para se reestruturar uma rede de drenagem é muito difícil, que talvez, não sei se você está entendendo. Eu acho que, já só devolver, marcar, só apresentar um gráfico que tem a ver com o que ela está dizendo aqui. 150 milhões de anos é muito pouco para o cara acabar com o Himalaia. Aqui, porque também é o resultado de várias pesquisas, né? Tudo. Então, que diz o seguinte: quando a cadeia está numa altitude de 5.000 metros, em média,
a taxa de rebaixamento dela, a taxa, né, seria de 200 metros por milhão de anos. Quando ela chega a 2.500 metros, a taxa é de 100 metros por milhões de anos, né? E assim seguindo. Isso, claro, se você considerar que a crosta está paradinha, não é? Porque em um certo momento você pode ter um rejuvenescimento. Então, tente fazer as contas assim, né, para ver, né, o que isso poderia dar. Eu acho que não dá tanto. Mas se você pega, por exemplo, os maciços cenozoicos, né, os maciços alcalinos cenozoicos principalmente do estado do Rio e de São Paulo, e do sul de Minas, eu trabalhei em Itatiaia. Eu procurei alguns trabalhos de fissão de hepatita na região, não achei muito para ver taxa de erosão para poder ter uma estimativa da profundidade da câmara magmática, que bate mais ou menos com o que a gente espera pelo tipo de rocha e a paragênese que a gente tem ali. Em torno de 3 km, mais ou menos, é um chute razoável, assim. Considerando um edifício vulcânico de mais uns 2 km, que também não é algo surpreendente, né? Você pega alguns vulcões que até bem mais que isso, então já são 5 km de rocha que você tirou dali de cima, né? Considerando que o Itatiaia está pelo menos a 2.000 metros da bacia, Está 2.000 metros. Você tem aí 2.500. Da base da Mantiqueira dá uns 1.500, 1.000 e poucos metros, né? Tem 6 km de rocha que você tirou dali. Como que você chama? Em 60 metros. Como você chama? Pedro o quê? Hein? Pedro Augusto. Não, porque eu lembro de uma dissertação de mestrado que foi feita sobre os maciços de Itatiaia e de Passa Quatro. Do Cristiano Chiesa. Não. O outro, o primeiro trabalho super interessante, que inclusive desmontou aquela ideia que se tinha antes de uma glaciação no Itatiaia e tudo. Eu esqueci o nome dele. Bom, pioneiro do Penalva. 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 Mas aí foi isso, assim. Exatamente. Pelo que eu lembro da história, e talvez não tenha acompanhado muito novidade, aquilo lá são cianitos, quartzianitos, né? Basicamente são rochas intrusidas. Não havia, naquela época ainda, a comprovação de que por cima teria um edifício vulcânico. Não, mas pelo tamanho do maciço, eu achei algumas rochas de conduto vulcânico lá, mas está numa base de uma raiz, né, que são aquelas brechas magmáticas que tem nesse... Mas isso, como chama o geólogo da luz, lá, aquele barcão, Ricomini, exatamente. Ricomini ele achou um caramides lá embaixo. Lá em Resende. Lá embaixo. Mas eu me pergunto, se tivesse tido um edifício vulcânico lá, onde foram todas essas rochas? Então, tem os trabalhos do Zalan, né, que ele faz na plataforma, que pega essa taxa de sedimentação, um pico de sedimentação, mais ou menos essa idade que corresponde ao surgimento, aquele ali na Mantiqueira, nessa região. Sim, mas cadê o testemunho das rochas vulcânicas? A gente tem a bacia do lado ali, tem 6 km, né, a bacia de Campos, tem 6 km pelo menos. E na área continental nada. Você tem um sítio, não dá um limite ali. Então, eu acho meio problemática essa história de um edifício vulcânico. Então, mas assim... Porque se você passa do pressuposto de que teve um edifício vulcânico, aí você desmonta tudo. Sim, mas mesmo não considerando um edifício vulcânico, tem aí pelo menos uns 2, 3 quilômetros. Pela profundidade. Tem 3 quilômetros. 60 milhões de anos. Agora, essas rochas, elas são de 85 milhões de anos. 67. Aí você vê, mais recente ainda. E lá, você tem uma borda de placa em que durante o momento do rifteamento já era uma área quente. Depois o próprio
Ricomini, ele provou que teve também atividade vulcânica na época, magmatismo lá embaixo, né? Então, a manutenção desse relevo, e além disso, você tem um segmento permanente com própria compressão. Então, agora, se alguém me prova que lá teve edifício vulcânico, eu vou adorar. Entendeu? Porque esse aí, o problema é o pressuposto que você coloca. Não, mas mesmo desconsiderando o edifício, sabe? Eu escrevi um trabalho que depois eu me arrependi. Indo para São Paulo, como chama? Próximo a Oliveira e tudo, tem uma subida lá, como chama aquele, uma cidadezinha lá interessante, tem uma subida onde começa o café, aqui perto de Oliveira, próximo a Oliveira. E aí uma vez eu vi umas rochas lá que afloram, né? Aí parei. E eu resolvi fazer um trabalho em cima daquilo lá. Então, tinha uns blocos redondos, né? Tudo de umas rochas metamórficas, tudo perfeito que eu nunca tinha visto. E o afloramento tinha camadas com estruturas de chama, né? E tudo. E pelo que eu olhei, chamei na época o Rosero. Mas o Rosero não dá para levar porque chega lá e dobra no barro. Então, duas vezes ele me fez assim, chega lá e dobra no barro. E o Norberto, inclusive fizemos esse trabalho com o Norberto. Então, apesar do grau de alteração e tudo, a gente identificou aquilo lá com rochas de origem vulcânica até cinzas vulcânicas, até coisa, né? Então, de onde que viria? Então, até no final do trabalho, hipóteses. Então, aqui as rochas, talvez as rochas vulcânicas do Itatiaia chegaram até aqui. Olha, né? Cinzas vulcânicas. Todo mundo achou possível, tá? Mas hoje, quando eu vejo aquilo lá, que loucura, né? Você teve um regime magmatismo importante da cidade, né? Não do Itatiaia, sinceramente, mas sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Itatiaia me interessa pra caramba. Eu sempre, inclusive, todos os meus trabalhos que eu fazia no Itatiaia. Com o Gilberto, professor Gilberto. Ele fazia rocha metamórfica e ígnea e eu fazia geomorfologia. Aí, uma vez, ele me chamou para a gente ir junto. Levamos as duas turmas. Junto, geomorfologia e geologia. Tá bom. Só que a gente tem um jeito diferente de viver. Uma das interpretações que a gente faz das coberturas superficiais é que elas são expressão da interação entre um conjunto de componentes ambientais. Ou seja, eu não posso entender que a diversidade de solos é diretamente um produto da diversidade litológica. Tem um monte de outros elementos que vão entrar nessa jogada. E isso vai mudar de acordo com a escala de análise, obviamente, né? Já que o nosso assunto é os dois Brasis aí delimitados pelo transbrasiliano, né? Esse conjunto de estruturas, eu queria mostrar para vocês, talvez algo que né, talvez pela falta de prática, não tenham reparado no mapa de solos do território brasileiro. Olha só. Repara o tamanho das manchas do lado de cá. Tá vendo? Grandes e muito homogêneas. E o tamanho das manchas do lado de cá. Ou seja, a gente também tem dois Brasis pedológicos. Se a gente trabalhar com índices de pedrodiversidade, isso apresenta uma diversidade de classes muito maior do que esse Brasil do lado de cá. Isso não é uma expressão só da diversidade de rochas, porque tem muitas rochas do lado de cá, muito do lado de cá também, mas também do efeito dessas estruturas. Você tem, mesmo contextos aqui, né, de faixas móveis aqui, sobre o mesmo contexto litológico, você vai ter vários tipos de solos diferentes, porque as estruturas vão influenciar em outros elementos, como circulação de água, etc. Né? Então você também tem um corte muito interessante. E aí, o Alauá estava mostrando, né, as depressões e as bacias como uma expressão, né, do efeito brasiliano, é o nosso
alinhamento de solos hidromórficos aqui, ó. Então, a gente tem a grande mancha aqui de solos hidromórficos, depois vem essa daqui. Hidromórficos, incluindo arenosos hidromórficos, tá? Não necessariamente argilosos. Então tá aqui, a outra mancha aqui e depois vem aqui em cima, tá? Então você tem um Brasil lotossólico do lado de cá, com mais tipos de lotossólico, com variação entre eles, e muito cambissol, por causa da maior atuação da erosão. Um Brasil lotossólico do lado de cá, mais homogêneo do ponto de vista lotossólico e menos cambissólico, tá? A expressão de solos jovens aqui é muito maior do que aqui, né? Intercalado aí com solos bastante desenvolvidos com lotossolos, porque a erosão aqui é muito maior do que aqui, tá? Oi? Posso fazer uma adendo na sua fala? Eu fui trabalhando com biodiversidade e a gente já calculou a biodiversidade para o estado de Minas, aí no limite político, e para o bioma Caatinga, a gente aplicou o mesmo índice. E o que é mais interessante é que o hotspot de solos nesse Brasil, que é esse Brasil aqui do Sudeste, né, está totalmente concentrado ao longo do Rio São Francisco. Então a gente tem a depressão São Franciscana, que é um relevo teoricamente bem homogêneo, assim, e uma diversidade de solos imensa, seja considerando o limite político do estado, né, de Minas, ou o bioma Caatinga, no caso do Nordeste. Só uma curiosidade. E a gente até vai publicar agora no artigo. Muito interessante. No estado de Minas. Bom, se eu entendi, então nós ficamos com questões relacionadas ao efeito ou influência dessas estruturas ainda no presente na fisiografia das superfícies, na morfologia, e mecanismos de constatação da influência dessas estruturas, como é que elas se expressam através dessas bacias, mas também numa deformação mais recente desses sedimentos. Porque aqui não dava para ficar desminuição, dá tempo. Se não tinha os arquivos lá, com os fósforos, falhas, mas eu acho que não é o mais importante. Não é o mais importante. Essa visão mais global é mais importante do que o detalhe. Mas o detalhe não deixa de evocar, na perspectiva que tem que ser feito, o contexto regional. Né? Você está vendo a informação dos barreiros. Mas passa por uma confiança. Eu vi isso, eu tenho. Mas acontece. A assistência aqui está tímida, porque é tudo, né? Uma coisa que é feita para eles ainda são muito tímidos. Depois vocês brinquem também de pegar o mapa fitogeográfico do Brasil, vocês também vão ver 2 Brasis fitogeográficos. Hidrográfico, vocês vão ver sempre 2 grandes conjuntos de paisagens separadas aí, ou seja, é onde a geologia vai parar na paisagem, como é que ela influencia todos os outros elementos. É muito interessante. Os dois Brasis. O brasiliano foi bem denominado. Entendeu? Você vai ver, o brasiliano é que controla a geomorfologia do Brasil. Não é porque ele está em atividade, é porque as estruturas são frágeis e elas estão sendo reativadas. Sim, a partir do momento que você for de estruturas tão profundas, colagens de terrenos exóticos, sempre que você for deformar, a tendência é quebrar onde já tem uma facilidade para. Então tá bom.